coisa super importante que eu acho que a gente podia salientar, e eu acho que você vai falar isso maravilhosamente bem, é as questões de neurotransmissores. Né? E a gente sabe que atividade física, exercício, tem liberações de neurotransmissores super importantes que vão, a gente sabe ao longo do tempo, que auxiliam em várias coisas para a gente. A gente que é cara de pau e que a gente não vai fazer atividade física, entendeu? A gente paga academia, acha que aquilo vai fazer milagre na nossa vida. Não é? Paga hoje, não, eu pago um ano, você vai um dia, você acha que vai um milagre. Olha lá. E olha lá, né? É um milagre, a gente acredita. Né? E aí, essa questão, né, da liberação dos neurotransmissores, o que isso pode ocorrer, né, dentro aí toda dessa questão neurobiológica do autismo, e o que pode auxiliar aí nas outras áreas também, né? Porque a gente sabe que vai auxiliar em outras áreas também. Sim. Eu posso dar uma fugidinha, porque eu vi que ele tem algumas perguntinhas aqui, voltar para isso? Pode. Só para, eu não sei, porque eu não sei o que falaram antes do autismo. Eu vou tentar dar um overview bem por cima, assim, sobre o autismo, para algumas pessoas, para poder entender algumas questões. Se não ficar muito claro, me avisa, tá? Porque eu acabei de chegar aqui, a gente está em turnê, e hoje a gente passou o dia inteiro viajando. Eu estou em Uberaba, hoje a gente está indo para Campo Grande esses dias. Tem gente que falou aqui, tem gente que falou aqui, vou te ver em Campo Grande. Então, a gente vai para Campo Grande, vai para sei lá onde mais, Rio Verde, Goiás, a gente está fazendo uma turnê. Então, se eu me perder, você me avisa, tá, Carol? E me lembra dessa pergunta aí para eu voltar nela. Só para dar um overview, pessoal. O autismo, né? Primeiro, uma coisa que a gente precisa entender é que, assim, o autismo, ele não é, assim, uma coisa. Por exemplo, olha, eu estou com câncer de tireoide, por exemplo. Câncer de tireoide, a gente tem alguns tipos, né? Num geral, o câncer de tireoide é super bem tratável, né? Você tira a tireoide, toma lá um banho, não sei o que, lá, fica lá de radiação, acabou, não precisa nem fazer quimioterapia forte. Num geral, é isso. Mas existem outros tipos de câncer de tireoide. Então, se você tem, por exemplo, um câncer de pele, existem tipos de câncer de pele. Se você tem diabetes, existem tipos de diabetes. Se você tem algum problema no fígado, você pode ter uma série de problemas no fígado. O autismo, ele é assim, é uma série de questões, né? Então, o autismo, ele é um sintoma de uma questão que ainda não está bem explicada para algumas coisas, mas que são várias coisas, porque a gente tem, cada pessoa com autismo, ela vai ter determinadas mutações genéticas que podem trazer déficit e podem trazer superávit. Então, para algumas pessoas, né, por exemplo, para mim, trouxe algumas vantagens em alguns aspectos. Então, inteligência acima da média, consigo aprender, né, facilmente um monte de coisa, em várias línguas, eu aprendi a falar várias línguas sozinha, né, assisto filmes em 5 línguas diferentes, que mais? Eu consigo estudar 2, 3 cursos ao mesmo tempo, eu consigo ler 3 livros ao mesmo tempo de assuntos diferentes, eu não me perco, eu tenho sempre um livro no banheiro, tenho um livro na cabeceira da minha cama e tenho um livro de viagem. Eu estou sempre lendo coisas diferentes e eu não me perco, eu sei onde que eu estou, eu sei qual é a história. Então, o meu cérebro tem um funcionamento muito legal e isso é um superávit, trouxe uma vantagem. Mas eu tenho uma série de questões sociais, não me dou bem com pessoas, não me dou bem na sociedade, eu tenho uma série de questões de relacionamento com o outro que são complicadas, né? Que é onde vai pegar justamente questão de déficit, né? Eu tenho problemas sensoriais importantes, né? Não gosto que me cutuque, o cheiro das pessoas, o perfume do cabelo misturado com o cigarro sempre mexe, eu quero vomitar, assim, então eu não quero ficar beijando. E outra coisa, você me deu um beijo, eu fico sentindo o cheiro. E se aquele cheiro for ruim, ele fica ali. Aí eu começo a ter crise de enxaqueca, eu tenho muita enxaqueca por causa de questões sensoriais. Eu tenho um transtorno de sono horrível desde pequenininha. Eu não durmo desde pequena. Então, assim, eu tô caminhando aí, eu tô com 50 anos, né, vou fazer 51, tô caminhando para uma saúde mental não muito boa na minha velhice, porque eu não consigo dormir direito. Então, eu tenho uma série de... Eu sou muito agressiva, tenho, infelizmente, lá em casa, nós temos um problema, acho que nas amígdalas, lá no cérebro, não funcionam bem da minha família, a gente é muito responsivo a alguma coisa. Todo mundo lá em casa agride muito, a gente não provoca ninguém, mas a gente responde muito, né? Ninguém em casa pode ter arma. Ninguém, porque a gente responde muito à agressividade do outro. Então, isso tudo são desvantagens, né? Isso tudo está ligado às minhas questões genéticas, não quer dizer que todo autista vai ser assim. Por quê? Porque cada autista é único. O meu filho, ele é totalmente o contrário de mim em uma série de coisas.
Eu sinto muito frio, até no calor. O Nicolas sente calor até no frio. Ele não usa blusa. Eu tô sempre de blusa, de cachecol, eu tô sempre agasalhada, né? Eu sinto fome o dia inteirinho de Deus. O Nicolas não sente fome. Eu preciso ir ao banheiro a cada 40 minutos. O Nicolas tem que mandar ir ao banheiro. Eu não durmo nada. O Nicolas dorme super bem a noite inteira. Então, nós somos da mesma família, compartilhamos a mesma genética e nós somos assim, um para o outro. Então, entender que autismo não é uma coisa. Autismo é muito único de cada um e é um sintoma de questões genéticas que aquela pessoa tem. Ok? Ah, mas o meu filho fez um monte de exame genético e não saiu. O que ele fez genético? Existem vários exames diferentes e a gente ainda não sabe ainda entender, a ciência, todos os defeitos genéticos que existem numa pessoa. Então, são questões aí que precisam ser vistas dentro aí de exons e tudo, e mais uma série de outras coisas que não interessa. O autismo também tem a ver com a genética e sim com o ambiente. Primeiramente com o ambiente intrauterino. Então, eu já tenho autismo, ou eu tenho epilepsia, ou eu tenho depressão, ou a minha mãe teve Alzheimer, o meu pai Parkinson, um tio se suicidou, tenho uma irmã muito mentirosa, tenho um irmão que não para emprego, tenho um sobrinho com TDAH. Então, todas essas questões na família, essas questões neurológicas e psiquiátricas, elas também estão sempre ligadas, porque às vezes, o mesmo defeito genético, então em mim ele se apresenta com autismo, aí o meu filho tem o mesmo defeito genético que nele vai ser TDAH. Aí eu tenho mais uma filha, que nela vai ser epilepsia. Aí eu tenho mais um filho, que nele vai ser TEA, também vai ser autismo. A minha mãe, você vai ver, ela também teve, só que ela teve Alzheimer. Então, às vezes, a mesma mutação genética, ela vai provocar diferentes questões neurológicas e psiquiátricas em seres humanos diferentes. Então, é importante a gente entender isso. E tem muito a ver com a nossa questão intrauterina também. Como eu me alimentei durante essa gestação? Eu passei muito nervoso, né? Porque quando uma mulher fica nervosa, ela vai acabar, infelizmente, afetando o feto. Por quê? Porque a gente começa a soltar uma série de coisas nessa criança e ela recebe aquilo tudo. Eu fui assaltada, meu marido morreu durante isso, eu perdi o emprego, fui despejada de casa, fumei maconha, bebi, apanhava do meu marido, batia no meu marido, né? Fumei crack. Tudo que acontece nesse ambiente intrauterino, ele vai contar também para que essa criança desenvolva outras mutações genéticas durante o desenvolvimento embrionário. Essas mutações genéticas, elas podem ficar silenciadas, como elas podem aparecer em forma de doenças, de transtornos, de síndromes, ou do autismo, que aí fala assim, tem autismo. Por quê? Né? Porque a mãe bebia muito, então tem síndrome alcoólico fetal, né? E aí um dos sintomas é autismo. Tem autismo por quê? Porque nasceu com esse gene aqui, por exemplo, o Nicolas SYN1 e mais um monte de genes, né, transformados lá, que faz com que ele tenha esse tipo de autismo. Então, só para a gente entender que o autismo ele está ligado de genética com o ambiente, a gente não consegue tirar isso, ele está intrínseco, é um interplay entre essas duas questões muito importantes, e não vai se apresentar da mesma forma, né, em outras pessoas. Então, por isso que a gente fala que você conhece um autista, você só conhece um autista, porque aí depois vai depender também do ambiente extrauterino. Então, como é que foi esse parto? Foi um parto induzido? Foi sossegado? Essa criança respirou direitinho? Ficou entubada? Não ficou entubada? Ficou incubadora? Né? Teve icterícia? Não teve? Como é que ela foi crescendo? Ela mamou no peito direitinho? Ela levou um tombo? Ela foi desprezada no berço? Ela foi amada? Tudo isso daí vai contando para poder saber como essa criança ela vai se desenvolvendo. Então, isso vai para qualquer criança, né? Uma criança que não é amada, uma criança que é amada, elas terão trajetórias um pouco diferentes, né? E se ela tem questões ali genéticas já envolvidas, como que essa questão genética vai responder com o passar do tempo? Então, é legal a gente entender que é muito longo para a gente falar disso, né? Mas tem uma série de questões aí envolvidas no autismo, né, que vão mostrar diferenças. E a gente não pode esquecer também que já que é um sintoma de alguma coisa, então, assim, geralmente, dificilmente a gente nasce com autismo e é só autismo, né? É autismo e epilepsia, autismo e hiperatividade, autismo e insônia, autismo e problemas gastrointestinais, autismo e hipotonia, ou, que nem o Nicolas tem um combo, né? Autismo, TDAH, descalculia severa, deficiência intelectual por áreas, hipotônico, né? Então, assim, uma série de coisas aí que você vai ver, tem aquele monte de comorbidades também associadas. Então, só para dar esse overview, para as pessoas poderem, qualquer coisa, deixem perguntas aí, tá? Agora vamos voltar lá naquela pergunta que você fez.
A questão de neurotransmissores, olha só que bacana. A gente tem visto cada vez mais na neurociência, alguns estudos têm mostrado, tanto em ratos quanto em seres humanos, né? Os estudos sempre são feitos primeiro em ratos, em células, às vezes em animal maior, passar para cachorro, macaco, até chegar em humano e tal. Alguns estudos hoje já são feitos diretamente em humanos, porque já se viu lá atrás que não oferece nenhum perigo. Então, só para a gente entender que já existe hoje, por exemplo, testes, né, de ressonância magnética, mostrando áreas do cérebro de pessoas com autismo diferente, ascendendo de forma diferente de pessoas neurotípicas. Ou seja, existe uma diferença de funcionamento cerebral. Então, fizeram em adultos, viram principalmente numa parte chamada DMN, eu não vou ficar falando um monte de coisa aqui, mas assim, tem algumas partes ali que estão ligadas com criatividade, por exemplo, e aí foi visto que tem uma diferença no adulto. Fizeram em criança e notaram essa diferença também em criança de 2 aninhos, né? Então a gente começou a perceber que existe sim uma diferença de funcionamento cerebral, não é só comportamental, como se acreditava há um tempo atrás. Autismo é comportamental. Vamos tratar a parte do comportamento, tá tudo certo, né? Quando a gente faz exercício, a gente tem liberação de neurotransmissores. Quando a gente passa nervoso, a gente também tem liberação de neurotransmissores. Quando a gente está feliz, quando a gente come aquele chocolate que a gente estava morrendo de vontade, né? Quando se usa cocaína, você é viciado, por exemplo, tudo a gente libera neurotransmissor. Esses neurotransmissores, eles podem ser neurotransmissores que vão trazer para a gente felicidade, satisfação, né, alegria, prazer, como pode ser um neurotransmissor que vai te trazer aquela questão estressada, de você tremer, né, adrenalina, de você nem sente nem dor, às vezes você toma uma facada e você não sente, porque você está ali na hora do nervoso e tal. Então tem questões ligadas ali aos rins, tem questões ligadas ao cérebro, o nosso corpo ele vai trabalhando para a gente ter sentimentos, né? Algumas pessoas com autismo, elas começam a mostrar algumas dificuldades em demonstrar sentimentos, né? Ou fica nervoso à toa, ou não fica nervoso porque não entende o que está acontecendo. Pessoas que são calmas demais, pessoas que são nervosas demais. O autismo também está muito ligado a essa coisa dos extremos, né? Pessoa que não fala nada, pessoa que fala demais, pessoa que não dorme nada, pessoa que dorme demais, pessoa que, né? Então ele está muito ligado a extremos. Pessoa com deficiência intelectual, pessoa inteligente demais. Ele está muito ligado com extremos, né? E aí, quando a gente faz exercício, a gente tem liberação, por exemplo, de endorfina, serotonina, que são hormônios, né, são neurotransmissores, que quando vêm para o nosso corpo, sempre trazem sensação de prazer e de conforto. E uma coisa que é legal é que quando a gente faz exercício físico, a gente trabalha também muito a área do hipocampo, que fica bem lá no meio da nossa cabeça, no lobo límbico, né? Que a gente tem aqui os lobos, tem frontal, aqui atrás tem occipital, parietal, aqui tem os temporais e tal. E aí no meio do nosso cérebro, a gente tem que abrir para ver, tem uma ilhazinha lá, que é chamada de sistema límbico. Ali dentro tem o hipocampo. O hipocampo está ligado à memória, à emoção, uma série de coisas. E quanto mais exercício físico a gente faz, para vocês terem uma ideia, tem exercício com rato, está sendo colocado agora para humano, e já tem gente pedindo para fazer. Minha cunhada acabou de ter neném, e o médico pediu para ela, faça exercício, vai para academia, é saudável, porque descobriu-se em exercícios com ratos, que as mães que faziam exercício, os ratinhos nasciam com uma rede ali no meio, muito melhor do que os ratos que não tinham a mãe não tinha feito exercício. Então tem se percebido que existe uma questão da mãe fazer exercício e ela melhorar o cérebro dessa criança. E aí, quando essa criança nasce, a gente já começar a fazer as ginastiquinhas, as brincadeirinhas, a coisinha de palma, que a gente sempre faz a estimulação, e sempre fazendo exercícios para que ela vá desenvolvendo esse cérebro da melhor forma possível. Quanto mais ela libera neurotransmissores bons, melhor ela vai trabalhar a memória dela, mais prazer ela vai sentir nas coisas, né? E também vai trabalhando ali o hipocampo e tudo mais, vai trabalhar muito a questão de propriocepção, de noção de espaço, né? Que muitas pessoas com autismo acabam mostrando deficiência nessa área. Então, não sei nem se eu consegui responder a sua pergunta, mas assim, dá para trabalhar muito, de uma forma muito importante. Eu estou falando assim, um pouquinho, tá, pessoal? Mas trabalha o cérebro inteirinho. Parte do cerebelo, por exemplo. O cerebelo, ele é muito ligado com o equilíbrio, né? Então, por exemplo, quando a gente toma um porre e fica bêbado, por que a gente fica tonto, não consegue andar? Afeta a parte do cerebelo. E aí, quando você faz autópsia em cérebro de pessoas alcoólatras, por exemplo, a parte do cerebelo parece uma couve-flor, tudo abertinha.
e o cérebro de uma pessoa não alcoólatra está bem fechado as questões neurais. Você vê o desenho da couve-flor, mas está bem fechadinho ali. A parte da pessoa alcoólatra não está tudo comida, né? Está muito ligada com equilíbrio, está muito ligada com a intenção de movimento. E quanto mais exercício a gente faz, mais forte a gente deixa também essas áreas. Não sei se eu respondi, Carol. Desculpa eu ter dado uma viajada para o outro lado, mas só para... Nossa, maravilhoso. O pessoal está aqui, assim, quanto conhecimento, estou encantada, a galera está Imagina. amando.